Glória a Deus, louvamos o Senhor por essa oportunidade. O Senhor nos concede estarmos na sua presença, diante de tantas dificuldades que temos enfrentado, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Louvamos a Ele por essa oportunidade, por mais uma quarta-feira, estarmos aqui na sua presença, para juntos louvarmos e bendizermos o seu santo nome. E eu gostaria de convidar você para nessa noite, poder agradecer ao Senhor, poder bendizer ao seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, seja louvado o teu nome nessa noite, Senhor, porque nós entendemos que tudo está no teu controle, sobre o teu comando. Por mais que as dificuldades existam, aconteçam, surjam nas nossas vidas, nós, confiados, estaremos em Ti. Porque o Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é a nossa âncora. Em Ti está o nosso coração, a nossa vida. A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas nos livra. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque podemos confiar em Ti, descansar nos Teus braços. Queremos Te pedir, Senhor, nesse momento, por cada lar que está nos assistindo nesta noite, manifesta o Teu poder, Senhor. Alcance a cada coração, a cada vida. Deus, quantos aqueles estão enfermos, que nesta noite eles sejam alcançados, Pai, sejam libertos dessa enfermidade. Declaramos a cura no poder do nome de Jesus. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão sem forças, aqueles que estão enfrentando alguma batalha, Senhor, nestes dias, que o Senhor os ajude, fortaleça o Teu povo, fortaleça a Tua igreja, fortaleça esses corações que estão cansados, angustiados, que a Tua alegria, que a Tua paz possa envolvê-los nessa noite, no nome de Jesus. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nunca nos deixa só. Por isso, Pai, queremos Te dar graça, Senhor, por tudo. Em o nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Louvamos a Deus, irmãos, por esta noite. Mais uma quarta-feira estamos aqui e dando continuidade à exposição que estamos fazendo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E o pastor Antônio tem sido o mensageiro, o expositor desta passagem. E louvamos a Deus porque nós temos aprendido e temos sido edificados pela palavra do Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite abrir as nossas Bíblias, meditar um pouco na palavra do Senhor. No livro de Salmos 119, do versículo 97 ao 105. Vamos estar meditando nesta noite. Quanto amo a Tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos Teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os Teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a Tua palavra. Não me aparto dos Teus juízos, pois Tu me ensinas. Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos Teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Graças a Deus, irmãos, porque o Senhor é o nosso guia em todo o nosso caminhar. Vamos louvar o Senhor nessa noite.
número 156 do nosso cantor cristão, orando sempre, 156 do nosso cantor cristão. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Ó Deus bendito, atende o nosso rogo e dá-nos graça e vida de poder. Na tentação que inflama como fogo, só tu outorgas força de vencer. Nossa oração responde, ó Pai de amor. Neste mundo dá-nos teu favor. E neste mundo dá-nos teu favor. Perdoa as nossas culpas e pecados, que muitos são, pois débeis somos nós. De ti às vezes vamos afastados, rebeldes não ouvimos a tua voz. A ti clamamos, certos do perdão, arrependidos mostra compaixão. Arrependido mostra compaixão. Que privilégio santo e doce temos de ter a paz de Cristo Salvador. Em seu bendito nome a Deus louvemos, alegres, fortes, cheios de fervor. Oh, que prazer glorioso a Deus orar, pois é queimar incenso sobre o altar. Pois é queimar incenso sobre o altar. Orai-nos de Jesus, teu Filho amado. Sim, tudo a ti levamos na oração. Aqui estamos firmes ao mandado, com fé fazendo a nossa petição. Ó, vem, Senhor, agora transmitir poder e graça, vem nos assistir. Poder e graça, vem nos assistir. Glória a Deus, irmãos. Neste momento, gostaria de poder continuar louvando ao Senhor, agora com os nossos dízimos e ofertas. A oportunidade de estarmos meditando também num texto nessa noite, se encontra em Provérbios, capítulo 3, e o versículo 9 e 10, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, seja esta a oportunidade de nós estarmos assim louvando a Deus e fazendo com alegria. Então, você está com sua oferta, com seu dízimo nesse momento, coloque diante do Senhor e nós estaremos orando.
Bendito seja o teu nome, Senhor, pela vida de cada um que nesta noite pôde separar suas primícias, seu dízimo, suas ofertas, porque entendem, Senhor, o compromisso que nós, como tua igreja, como os teus filhos, nós temos contigo, em reconhecimento a tudo que o Senhor tem feito por nós, derramado sobre nossas vidas, em forma de fidelidade e com alegria. Nós queremos assim fazer nesta noite. E quero rogar as tuas bênçãos sobre cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa estar abençoando, multiplicando, provendo tudo o que tua igreja, teus filhos necessitam. Para que possamos, Pai, em tudo glorificar o teu santo nome. Em o nome de Jesus. Amém. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Sei que tu tens o melhor pra mim, há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Diga firme, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando
preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga, Deus cuida, cante isso. Deus cuida de mim. Sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Diga isso. Se eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, de você, de todos nós. Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Oh, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho. De mim, sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Pela tua proteção, Pai. Nós queremos honrar o teu nome, Senhor, porque sabemos que sem ti nós não conseguiríamos chegar até aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado todos os dias conosco, Senhor. Mediante ao caos que está instaurado, não só no nosso país, mas no mundo, Pai. O Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, da sua igreja, de cada família, de cada lar, ó Pai. Nós cremos que o Senhor continuará sendo a nossa provisão,
Mesmo quando nós olharmos para as circunstâncias, talvez para o nosso armário que está esvaziando, talvez para as nossas finanças que estão acabando, nós olharemos para o alto. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor trará o nosso sustento. Nós cremos que o Senhor continuará cuidando de nós, como tem cuidado todo esse tempo, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a termos mais confiança em Ti. Porque nós sabemos, ó Pai, que quando nós nos dispomos, nós descansamos em Ti, ó Pai. E o Senhor cuida da nossa vida. Realmente a nossa vida, ela flui melhor. O Teu nome, Ele acaba sendo glorificado através de nós. Que nós possamos cada vez mais ter essa consciência, ter essa confiança, descansar e gozar, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Neste momento, ó Pai, nós queremos Te entregar a vida do pastor Antônio em Tuas mãos. Usa o Teu servo, Senhor. Fala através dele, ó Pai. E que em nome de Jesus a Tua igreja esteja atenta para aquilo que o Senhor irá manifestar nessa noite. Em nome de Jesus que nós Te oramos. Amém. Amém. Pastor Antônio. Queridos, nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar assim dando continuidade aos estudos ou à exposição da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Lembrando que nós estamos falando sobre a oração do apóstolo Paulo e pretendemos concluir hoje esse momento justamente dessa oração do apóstolo Paulo. Então o texto que nós estaremos lendo hoje, capítulo 1 de Colossenses, versículo 12 até o versículo 14, a quarta parte da oração do apóstolo Paulo, que esta quarta parte ele vai trabalhar sobre a ação de graças, ou podemos dizer, a grande ação de graças do apóstolo Paulo pela igreja de Colossenses. Então, o versículo 12 em diante nos diz o seguinte: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, nesses 3 versículos aqui, nós encontramos a grande ação de graças de Paulo pela igreja. Iremos destacar aqui 3 ideias chaves desta ação de graças, e também vale a pena enfatizar que esta ação de graça é um link, é uma ponte que nos levará à exposição dos demais versículos, que a partir do versículo 15 e em outro momento nós iremos tratar a supremacia de Cristo. Mas ainda estamos na conclusão do apóstolo Paulo, lembrando que essa oração possui 4 partes, e nós estaremos lembrando essas partes no final desta reflexão, para podermos sintetizar esta oração do apóstolo Paulo pela igreja de Colossenses. Então, quais são as 3 ideias-chave? A primeira ideia-chave se encontra no versículo 12. O apóstolo Paulo diz, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. A primeira coisa que nós destacamos nessa ação de graça é justamente o que Paulo diz, graças ao Pai. Isso implica dizer que quando o cristão, ele dá graças ao Pai, ele está, de certa forma, tendo uma completa submissão à vontade de Deus e reconhecendo que esta vontade de Deus, ela é maior, ela é bem melhor do que a vontade humana. Então, quando um cristão ele toma a postura de agradecer a Deus, ele está se submetendo à vontade de Deus. Ele está reconhecendo que esta vontade de Deus é bem melhor.
que essa vontade de Deus está muito além da vontade humana, ou até mesmo podemos dizer especificamente da sua própria vontade. Lembrando aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. No final ele diz: porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando falamos em dar graças ao Pai, também nós estamos falando de um reconhecimento da paternidade divina, de um reconhecimento de um Deus que é Pai e de um Deus que por meio dele, ou por meio do seu Filho, do seu amor, como diz em Romanos 5,13, ele nos dá todas as coisas, isto é, Romanos capítulo 8, versículo 32, e aí todas as coisas inclui também toda boa dádiva e todo dom perfeito, como Tiago vai falar, capítulo 1, versículo 17. Então, quando estamos dando graças ao Pai, nós estamos reconhecendo a paternidade divina, o seu poder, pois é Ele, por meio do seu Filho, do seu amor, o Filho do seu amor, que nos concede todas as coisas, que nos dá todas as coisas, e isso incluindo toda boa dádiva, todo dom perfeito que desce do Pai das luzes, em quem não há mudança, não há sombra de variação, como Tiago nos diz no capítulo 1, versículo 17. Segundo o comentarista Hernando Dias Lopes, gratidão é voltar os olhos ao passado e esperança, direcionar os olhos para o futuro. Nossa vida deve ser um eterno hino de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, o que Ele está fazendo e por aquilo que Ele fará em nossas vidas. E quando fala de gratidão, o apóstolo Paulo é um exímio em demonstrar a sua gratidão a Deus por todas as coisas. Então, nós encontramos diversos textos que Paulo conclama, que Paulo destaca a necessidade de darmos graças continuamente. Dentre esses textos, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, Efésios 5:20, Filipenses 4:6, Colossenses 3:17 e o texto clássico, 1 Tessalonicenses 5:18, que nós podemos citar alguns aqui, como por exemplo, se ele leva os cristãos de Colossos, os irmãos de Colossos, a dar graças a Deus, é bom lembrar que antes disso, no versículo 3, ele diz que quando ouviu falar das palavras, ou quando ele ouviu falar justamente das características daquela igreja, ele deixou bem claro, capítulo 1, versículo 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então ele já iniciou suas ações de graça, sua ação de graças a partir do versículo 3. Aqui no versículo 12, justamente chegando na conclusão de sua oração, mais uma vez ele reporta que estava dando graças ao Pai. E isso leva o quê? A demonstrar que Paulo era grato a Deus por todas as coisas que Deus já havia feito, estava fazendo e ainda iria fazer na igreja, e também levando os cristãos a serem gratos continuamente, e isso ele vai repetir também, essa mesma ideia, esse mesmo pensamento em Colossenses 3,17, e quando fizerdes, ou tudo o que vocês fizerdes, sejam por palavras ou sejam por obras, façam dando graças a Deus Pai. Então, todas as nossas atitudes têm que ter um motivo, o motivo é dar graças a Deus, é reconhecer que a vontade dele é melhor, a vontade dele está acima, e é submeter-se a essa vontade. Em Efésios capítulo 5, versículo 20, Paulo vai dizer, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aquele texto clássico que nós já falamos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a primeira palavra-chave dessa oração, da ação de graças do apóstolo Paulo, é justamente graças ao Pai. Ou seja, Paulo era alguém grato a Deus por todas as coisas que Deus havia feito, e aqui estava conclamando, levando a igreja de Colossos a também exercer esse espírito de gratidão, a ter esta atitude de gratidão, porque a partir do momento que agradecemos a Deus por todas as coisas, estamos submetendo completamente o que? A vontade de Deus, e estamos reconhecendo que esta vontade é bem melhor, está acima da vontade humana. Então, esta é a primeira palavra-chave desta ação de graças de Paulo.
A segunda palavra-chave, ainda no versículo 12, quando ele diz, além de dar graças ao Pai, ele diz quais são os motivos pelos quais devemos dar graças ao Pai. Que os capacitou a participar da herança dos santos. Ou seja, a segunda palavra-chave, Deus deu participação aos colossenses na herança dos santos em luz, tá certo? Isso quer dizer que assim como o Senhor, Ele providenciou para Israel uma herança terrena que foi distribuída por sorte às diversas tribos e unidades menores da vida nacional, que nós encontramos essa distribuição no Antigo Testamento, assim como Deus preparou herança para Israel no Antigo Testamento, também, de acordo com esta ideia aqui, Paulo está querendo dizer que Deus providenciou para os colossenses uma parte na melhor herança, pois eles estavam como hoje aqueles que estão distantes de Deus, estavam o quê? Separados de Deus, alienados da comunhão de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, o que estava bem longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo deixa isso bem claro em Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. Então, Deus proporcionou uma parte para os crentes de Colossos. É fato de que essa parte na herança, ela é uma questão da soberania ou da soberana graça de Deus, e não é ou não tem relação de méritos humanos. É essa ideia que também o apóstolo Paulo vai trazer em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz que Cristo é nossa suficiência, ou que a nossa suficiência vem de Deus, ou seja, é Deus quem torna dignos aqueles mesmos que não eram dignos a participarem ou a capacitá-los a ter parte nessa herança. Quem foi que capacitou? Foi Deus. É por isso que o comentarista William Hendrickson, ele vai trazer algumas ideias sobre essa participação dos santos, como por exemplo, a herança dos santos significa herança dos crentes redimidos, isto é, daqueles que, tendo se retirado das trevas e tendo sido trazidos à luz, são consagrados a Deus. É esta herança que Deus está falando, ou que Paulo está dizendo que na sua ação de graça, ou seja, agradecendo a Deus Pai, porque capacitou os crentes de Colossos a participarem da herança dos santos na luz. Essa herança também significa, a herança dos santos, é ao mesmo tempo a herança na luz. Por que a herança na luz? Essa é a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esta ideia o apóstolo Paulo traz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Esta herança na luz também é o amor de Deus derramado pelo Espírito em nossos corações, que não traz confusão, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 5. Essa herança também nós podemos dizer que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e Paulo mostra isso em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esta herança nós podemos dizer também que é a alegria indizível, é uma alegria cheia de glória, é uma alegria que somente Deus proporciona, como Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Portanto, quando Paulo agradece a Deus, porque tornou os crentes de Colossos, ou capacitou esses crentes a participar da herança dos santos na luz, ele está querendo dizer o seguinte: o apóstolo Paulo está orando e dizendo que o Pai do seu amado Filho Jesus Cristo, como consequência, nosso Pai também, na sua soberana graça, tornou os colossenses dignos e competentes, ou seja, passaram a ser dignos e passaram a ser competentes de receberem uma parte da herança dos santos, e isso de forma plena e gratuita na esfera da salvação. Ou seja,
esse participar da herança dos santos foi uma ação soberana de Deus, foi uma atitude pela graça de Deus, que pegou aqueles crentes, aqueles homens, aquelas pessoas indignas, e agora tornou essas pessoas dignas e participantes dessa herança, sem mérito humano, ou seja, uma ação soberana da graça de Deus. Isso é motivo de dar graças ao Pai. Então, dar graças ao Pai é justamente submeter completamente a essa vontade de Deus, reconhecendo que essa vontade é soberana, está acima da nossa própria vontade, e o que nos leva a agradecer é justamente que Deus, assim como fez com os crentes de Colossos, Ele também fez comigo, fez conosco, nos tornou participantes, nos fez idôneos, ou nos tornou dignos, de acordo com a sua graça, com a sua misericórdia, e agora somos participantes da herança dos santos na luz. A outra palavra, a terceira palavra-chave dessa ação de graça do apóstolo Paulo, se encontra no versículo 13 e 14. Então, nós expomos agora o versículo 12, mostrando essa grande ação de graças do apóstolo Paulo pela igreja de Colossos, destacando duas palavras-chave: graças ao Pai, e a palavra que nos mostra que fomos capacitados, ou Deus nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. E agora, a terceira palavra-chave diz o seguinte, versículo 13 e 14: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, Deus nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado. Essa é a terceira palavra-chave dessa ação de graça de Paulo. Então, Paulo agradece a Deus, porque Deus, além de tornar os cristãos de Colossos dignos a participarem da herança dos santos na luz, Deus ainda fez com que eles fossem o quê? Trasladados para o reino do seu Filho, muito amado. E isso implica o quê? Como no Antigo Testamento, quando um rei vencia uma guerra, ele pegava aquele povo e transferia para o seu reino, ia lá, invadia aquela terra, acabava com todos e levavam como prisioneiros, como escravos para o seu reino, ou seja, transportava aquele povo, transferia aquele povo. Então, é a mesma ideia que Paulo traz aqui, essa transferência de populações inteiras, que era característica justamente do Antigo Testamento, e é utilizado pelo apóstolo Paulo de uma forma muito específica. Assim é que Paulo está dizendo que Deus transferiu o cristão do domínio das trevas para o seu domínio. Deus transferiu o cristão, tirou do âmbito que costumava andar, viver, e levou esse cristão para o seu reino, para o seu poder. Esta transferência, ela foi realizada por Deus, e não é só um traslado, mas também é um resgate. Deus resgatou os cristãos de Colossos e também nos resgatou. Mas é bem interessante que Barclay, ele vai dizer que esse traslado, esse resgate, ele possui 4 características, e essas características são: primeira característica, esse é o traslado das trevas à luz. Ou seja, um comentarista disse que este reino das trevas pelos quais nós estávamos era um reino de escravidão, era um reino de pecado, era um reino de devassidão, era um reino de mentira, era um reino de engano, de condenação eterna. O reino das trevas é um reino de rebelião, era um reino contra Deus, era um reino que amaldiçoa as pessoas, amaldiçoa o próprio Deus, nega Deus, rejeita Deus e fere as pessoas. Era justamente este reino que nós estávamos, mas o Senhor nos trasladou das trevas para a sua maravilhosa luz. William Hendrickson diz que Deus nos tirou do reino obscuro das ideias falsas e imaginárias, e isso cai muito bem com a ideia de Colossos, que viviam enganados pelos falsos mestres, estavam presos em ideias imaginárias, ideias
falsas. Mas o que foi que Deus fez com os crentes de Colossos? Introduziu na terra banhada pelo sol do conhecimento do Deus Todo-Poderoso, ou seja, tirou da esfera dos desejos pervertidos aos bem-aventurados, ou seja, ao reino dos anelos dos santos. Isso implica dizer também que arrancou-nos da miserável masmorra de cadeias intoleráveis e dolorosos lamentos ao palácio de uma liberdade gloriosa e belas canções. Isso foi o que Deus nos fez quando nós afirmamos que Ele nos trasladou das trevas para a luz. O segundo significado dessa forma como Deus nos trasladou, significa um traslado da escravidão à liberdade, quer dizer, a própria redenção. Redenção significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante um pagamento de um resgate. Deus nos comprou e agora somos sua propriedade particular, e isso em dois sentidos. Somos de Deus tanto no sentido por criação como por redenção. Então já somos de Deus porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas somos mais ainda agora porque Ele já pagou, o próprio Jesus pagou um preço ao nosso Deus para que pudéssemos agora ser resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa redenção implica libertação da maldição, como diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Essa libertação também implica da escravidão do pecado pelo qual nós estávamos escravizados. O terceiro significado desse traslado é que é um traslado da condenação ao perdão. Hernando Dias Lopes vai nos dizer 4 verdades preciosas sobre este perdão, do qual aqui o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, como Deus nos transportou, como fomos trasladados, justamente isso implica de uma condenação ao perdão. Então 4 características ou 4 verdades que Hernando Dias Lopes fala desse perdão. Ele diz que o perdão removeu a barreira entre Deus santo e o homem pecador. Ele diz que o perdão pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Ele ainda afirma que o perdão alivia a alma, alivia justamente a alma do peso da culpa. E por último ele diz que o perdão que recebemos de Deus é o padrão do perdão que devemos oferecer ao nosso ofensor. Então, nós declaramos aqui, observamos que a terceira característica desse traslado, que está versículo 13 e 14, Colossenses capítulo 1, significa o traslado da condenação ao perdão. O quarto significado desse traslado é um traslado do poder de Satanás ao poder de Deus, do domínio de Satanás, para sermos agora dominados, controlados completamente por Deus. Ou seja, o homem que outrora estava na potestade de Satanás é transferido agora para outro reino, o reino de Cristo. E isso o apóstolo Paulo disse mesmo comentando ou relatando a sua conversão em Atos capítulo 26, versículo 18. Ele mostrou para que Deus o chamou. Deus o chamou justamente para isso, para pegar pessoas que estavam presas por Satanás e serem libertas agora e viver de acordo com o poder de Deus na sua vida. Ainda sobre esta ideia, Hernando Dias Lopes diz que nós fomos não apenas libertos do império das trevas, mas também transportados para o reino da luz. Agora, Cristo e não Satanás domina sobre nós. Agora temos outro dono, outro Senhor, outra vida, dentro de outro reino. Fomos trasladados de uma vez por todas, ou seja, já estamos no reino da luz, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Isto é uma escatologia realizada, já estamos no antegozo da glória. Cristo fez isso com os cristãos de Colossos e fez isso conosco também. Então, aqui nós observamos, para concluirmos
essa exposição da oração do apóstolo Paulo, que iniciamos no versículo 9 e estamos concluindo no versículo 14, mas nessa quarta parte da sua oração, a ação de graça, então nós entendemos aqui as 3 palavras-chave da ação de graça do apóstolo Paulo aqui. Primeiro, dando graças ao Pai. Segundo, ele nos mostra que Deus nos tornou pessoas capacitadas, nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos. E a terceira palavra-chave, nós observamos aqui que Deus, Ele nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado. Então, só lembrando, a oração do apóstolo Paulo, ela é composta por 4 partes, na qual nós expomos aqui em 4 mensagens, em 4 reflexões. A primeira parte da oração do apóstolo Paulo, no versículo 9, fala da essência dessa oração, em que ele pediu para que os crentes de Colossos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria, e fossem também cheios de inteligência espiritual. A segunda parte, versículo 10 e 11, fala da oração das questões práticas que Paulo orou para os crentes de Colossos, que eles pudessem andar de forma digna do Senhor, procurando agradar ao Senhor em tudo, frutificando em todas as boas obras, para que eles também pudessem crescer ou serem fortalecidos no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Deus, fossem fortalecidos em todo o poder e que também fossem fortalecidos com toda a glória do Senhor. No final do versículo 11, nós expomos aqui a oração do apóstolo Paulo pelos 3 grandes dons, que essa igreja ela fosse fortalecida, é claro, pela força do poder do Senhor e com toda a glória do Senhor, mas que também esta igreja pudesse exercer esses 3 grandes dons, que pudesse ser uma igreja paciente, perseverante, que pudesse ser uma igreja que tivesse longanimidade, que pudesse ser uma igreja que exercesse tudo isso com sabedoria. E aqui ele conclui a sua oração, na quarta parte desta oração, mostrando a sua grande ação de graça. Então ele agradece a Deus Pai e mostra pelo qual a igreja de Colossos deveria agradecer, que é justamente porque Deus nos tornou dignos, participantes da herança dos santos na luz, e porque o Senhor nos transportou do império das trevas para agora o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Também, para nós concluirmos exatamente agora, essa ação de graça, como eu já disse no início, é uma ponte ou um elo para a suficiência de Cristo ou supremacia de Cristo, que iremos expor nas demais mensagens a partir do versículo 15. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, aplique esta palavra em cada coração e que possamos orar assim como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Colossos, tá certo? Que o Senhor realmente aplique esta palavra em cada vida, em cada coração, e mesmo esse clima que estamos vivenciando, em meio a esta crise, possamos continuar orando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e fazer uma oração comigo, uma oração de gratidão a Deus. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, diante desta oração do apóstolo Paulo, diante desses textos ou destes versículos que acabamos de expor, só nos resta te dar graças, só nos resta reconhecermos que a Tua vontade ela é soberana, a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, e só nos resta submetermos a esta vontade, Deus, pois o Senhor continua no controle de todas as coisas, o Senhor continua no controle das nossas vidas, no controle da igreja, no controle de tudo, Pai. Então, muito obrigado, que a oração do apóstolo Paulo nos inspire, nos leve a orar constantemente pela igreja, Pai. Nos leve a orar constantemente pelos nossos amados irmãos, orar por tudo e por todos, Pai. Nos ajude, faça a Tua vontade, faça o Teu querer. Nos conceda, ó Deus amado, uma noite maravilhosa, um sono reparador, e nós, ó Deus, estaremos, se assim o Senhor permitir, na próxima quarta, dando continuidade à exposição desta carta de Paulo aos Colossenses. Pai amado, nós sabemos que a grande dificuldade, o grande desafio é colocar em prática estas palavras, mas através da ajuda, do auxílio do Teu Santo Espírito, nós iremos praticá-las para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações e comunhão do Divino Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre toda a igreja do Senhor, desde agora para todo sempre. Amém.